Está ótimo para mim. Ficou grandão? Tá na tela toda? Ficou. Ótimo, é isso que eu queria. Porque do outro jeito não passa os slides aos poucos. Então, olha só, gente. Tivemos já 4 aulas antes dessa, ó. Eneagrama, o Vale do Amanhecer, as tríades, o centro de inteligência, depois nós vimos os subtipos, que são nossas configurações, e na semana passada a gente viu o raio 1, né? E hoje, então, o raio 2, a tríade do emocional, o primeiro aí da tríade do emocional, raio 2, ok? E sempre lembrando que quando a gente fala de eneagrama, a gente não faz esse conhecimento, não acessa esse conhecimento para julgar ninguém, né? Nem para rotular. E a gente sempre pode melhorar dentro daquilo que a gente é. Então, ao mesmo tempo que existe um ego muito feio, existe sempre uma virtude muito bonita. E com o raio 2, o eneatipo 2 não é diferente. Então, o eneatipo 2, ele é o primeiro raio do emocional. Na tríade do emocional, nós temos o 2, o 3 e o 4. Então, só para lembrar, são pessoas ligadas à imagem, né? A imagem delas. Então, elas sempre vai averiguar como é que elas são vistas. Então, o raio 2 também tem isso, né? É muito importante para o raio 2 como as pessoas o veem. E se a forma com que as pessoas o veem destoar da forma com que ele vê, né, que ele quer ser visto, ele fica muito bravo. Então, o vício emocional do eneatipo 2 é o orgulho. E ele é o raio mais prestativo dos 9. Você precisar de uma pessoa doadora, prestativa, disposta, disponível, ágil, essa pessoa é o raio 2, né? O raio 2, ele tem uma disposição muito grande para estar a serviço do outro, né? Inclusive, esse é o propósito de vida dele. Então, imagina aí que existe um raio 2 que seja social dominante. Existe raio 2 que é autopreservação dominante, e existe também raio 2 que é casal dominante. Então, cada uma dessas especificidades, quando ele é dominante, se ele é prestativo, ele fica prestativo ao cubo, para essa dominância. Então, se ele for um social dominante e for, por exemplo, um casal reprimido, a família dele vai sofrer demais. Porque ele já é naturalmente prestativo, né? Ele já é naturalmente prestativo. Se ele é prestativo para o social e a família dele, o sexual casal dele é reprimido, e ele contrair família e tudo, ele vai ser aquela pessoa que vai esquecer a família em prol do todo, né? Porque a prestatividade dele é muito grande. Se ele for um prestativo mais autopreservação, ele vai ter um pouco mais de facilidade para ser um prestativo equilibrado, porque ele vai conseguir aprender a dizer não com mais tranquilidade, né? Se ele for um prestativo casal dominante, nossa mãe, pensa aí numa família que ganhou uma mãe ou um pai, uma galinha de pinto, né? Que coloca todo mundo debaixo da asa. E, ao mesmo tempo, essa prestabilidade toda tem um preço, tá? Isso não é gratuito, não é voluntário, porque a luta é justamente essa, parecer que eu sou uma pessoa 100% boa. E ela é mesmo boa, mas ninguém é 100% bom, né? Então, há um preço, o serviço para controlar. Então, o tipo 2, ele serve para manter aquilo que ele quer em controle. É um raio muito bacana. Sabe quem era 2 na história da humanidade? Nossa Senhora. A mãe de Jesus é raio 2, Maria. Maria Nossa Senhora é raio 2. Lindo, um raio 2 lindo. Então, o lema do tipo 2 é: eu sei do que você precisa. Inclusive, ele repete essa frase: calma, eu sei que você precisa. Então, com essa frase,
aparentemente tem aí um altruísmo, né? Mas também tem controle, viu? Eu sei do que você precisa, é como se a pessoa se subrogasse no direito de saber o que é melhor para o outro. Então, o raio 2, quando pressionado, quando ele passa dos limites nessa proteção toda, nessa doação toda, ele fala, mas eu só quis ajudar. Nossa, eu fiz para o bem, eu não pensei no mal. E realmente, racionalmente, ele não pensa no mal, mas aí, às vezes ele acaba se tornando invasivo justamente por isso, né? Opa, bom. Ele está sempre percebendo as outras pessoas ao redor e se antecipando às necessidades delas, principalmente se fazem parte do seu grupo de eleitos, aqueles especiais dos quais não há limite para ajudar. Então, o raio 2 muitas vezes, tem gente que é raio 2 e não se reconhece como raio 2. Ela, não, Janete, eu não sou assim, desse jeito, não. E para as pessoas que você escolheu, não, para essas pessoas eu dou a vida por elas. Então, não é 100% do universo das pessoas é que o raio 2 é prestativo, não. Para quem ele não presta, não é prestativo, ele até ignora, né? Ele até. Se aquelas pessoas, certas pessoas não tiver na conta dele, ele sofre até um pouco de ingratidão, né? De repúdio. O tipo 2 acredita que fazer as coisas para e pelo outro são as formas de demonstrar amor. Então, essas pessoas, esses raios 2, né, esses tipos 2, eles acham que fazer pelo outro é amor. Por isso que quando o outro não aceita o que ele fez, ele fica muito bravo. Ele se sente assim, traído, injustiçado, né? Porque ele sempre pensa que está fazendo o melhor para o outro, desse outro eleito dele, né? Então, se de repente ele acha que sabe o que é melhor do que o outro precisa, e esse outro não quer aquilo, é uma ingratidão muito grande. Nossa, ele fica muito magoado, muito ferido. Por isso que o vício emocional é o orgulho, né? Aí ele se fecha, fica altivo demais, né? E haja bajulação para ele voltar ao normal. E ele guarda mágoa, né? Estou falando da tríade do coração. Então, mágoa, né? Quem é da tríade do coração guarda mágoa. Como está sempre disponível para o outro, ele possui grande dificuldade de olhar para ele mesmo, para si, para as próprias necessidades e, especialmente, possui dificuldade de pedir ajuda e de falar não. Então, nesse caso aqui, principalmente se ele for autopreservação reprimido. Um raio 2, autopreservação reprimido, nossa, ele é a última pessoa, depois da última pessoa, ele é ele mesmo. Inclusive, ele tem uma dificuldade muito grande de compreender isso. Então, ele sai ajudando todo mundo, ele sai mudando a vida dele por causa da vida dos outros, ele se doa, ele se torna um macho, ele martiriza mesmo, ele adquire essa condição. E tem pessoas no mundo fantásticas que fizeram esse movimento, né? Se tornaram prestativos demais. Mas quem convivia de perto, muito de perto dessas pessoas, sabia que tem um lado dela controladora, né? As pessoas que adotam o tipo 2 são centradas na emoção e têm uma percepção aguda dos outros. Tornam-se conquistadoras que sabem como conseguir o que querem das pessoas. Então, é intuitivo. O raio 2, quando ele se conecta a alguém, ele lê aquela pessoa, porque ele lê pelo coração. Então, a pessoa pode estar linda, feliz, alegre, pulando e saltitando. Se dentro dela ela estiver magoada, chateada, arrasada, ele detecta. Ele fala, não, fulano não está tão feliz assim, não, isso aí é um engano. Ele detecta doença nas pessoas, né? Ixi, fulano está doente. Então, como ele tem essa facilidade de captar, ele acha que sabe o que é melhor para o outro. Ele capta medo, quando o outro está com medo. Então, ele usa essas informações intuitivas que ele tem para poder controlar esse outro.
Então, são pessoas realmente muito poderosas mesmo. O vício emocional é o orgulho, que por ser inconsciente, quer dizer, ele não é orgulhoso na razão, na parte consciente, não, ele é por dentro, tá? Então, esse orgulho é justificado com atitude solícita e de autoimagem bem intencionada. Essa emoção sustenta um comportamento baseado na sensação de autossuficiência e capacidade. Então, ele tem uma autoestima baixa. O 2 tem uma autoestima baixa, todos os três do intelecto têm uma autoimagem baixa, uma autoestima baixa. E como é que ele compensa isso? Ele cria uma autossuficiência e uma máscara de capacidade, que ele realmente tem, mas ele não acha que ele tem. E o termômetro dele, que o deixa tranquilo, tranquilo e feliz, é o reconhecimento dessas pessoas que ele ama e a quem ele se dedica. Então, as pessoas que recebem a dedicação de um 2, elas precisam de duas coisas. Elas precisam de ter consciência que essa pessoa precisa receber alguns nãos, porque ela vai invadir a vida dele, porque o 2 é invasivo. Quando ele quer, quando ele gosta de alguém, quer ajudar alguém, ele é invasivo, tá? E ele precisa também aprender a dizer não para o 2. Porque se deixar, o 2 faz tudo. Ele assume a vida, ele governa, ele vira uma governança na vida do outro. Né? Eu tive um raio 2 na minha vida e logo vou contar esse caso para vocês. Sobre as maravilhas e os perigos, né, de um 2 muito desgovernado. Ele fala muito eu posso, tá? Eu posso assim, fulano, você pode ir comigo no médico? E se ele tiver uma coisa marcada, ele ignora e fala, eu posso. Eu posso. Nem que ele tenha que desmarcar o que é dele. E aí, se, por exemplo, ele vai no médico comigo, né, e larga a coisa dele para ir no médico comigo, e ele me dá uma opinião e eu não aceito a opinião dele sobre aquilo, ele fica puto. Eu deixei minhas coisas para ajudar ela, para ir no médico com ela, agora eu dou uma opinião, ela não aceita. Então, é nesse sentido. Quando ele deixa de fazer algo para fazer por alguém, ele faz com a maior bondade do mundo, mas ele também não aceita ser ignorado. Ele quer ter as ideias dele acolhidas, reconhecidas, né? Então, o nome prestativo vem dessa alta sensação de capacidade, que é a atitude de eu posso, eu sei, eu faço, né? Ai, gente, eu estou precisando de uma pessoa para fazer. Eu faço. Não, eu sei quem faz. Ela pode não saber, mas ela tem uma rede de relacionamento. Geralmente o raio 2 é muito bem informado. Ele guarda tudo, ele é um guardador de informações, inclusive ele é um guardador e repassador de informações sem precedentes. Quem convive com o raio 2 precisa aliviar a barra do raio 2 da seguinte forma. O raio 2, ele não guarda informação com ele. Ele é um repassador de informação. Se a informação chegou para ele, não vai ficar. Ele vai guardar só o suficiente para o que ele precisar. Na hora que ele precisar, ele abre mão e conta a informação. Então, o raio 2 não pode receber segredo. Se você tem um raio 2 na sua vida, você não quer fazer o raio 2 te trair, não conte segredo para ele, que realmente é segredo. Porque não é que ele é mal, não. É da configuração dele repassar. A informação chega nele, tem que ser passada. Essa é a generosidade do raio 2. Ele não guarda informação. Ele pode guardar um tempo suficiente até ele achar uma adequação e usar da melhor forma. E ele não guarda só informação oral, não. Ele guarda documento, ele guarda provas, ele guarda tudo. Ele guarda cartão de visita, ele guarda o nome das pessoas, ele guarda o rosto, ele guarda a roupa que você estava vestida. Ele tem uma memória de informação gigantesca. São vários teras de memória, né? Ele pode esquecer a chave do carro, entendeu? Ele pode esquecer o gás ligado, a chama do gás ligado.
Mas nome, endereço, fatos, coisas, provas, ele não esquece. A mente dele é primorosa. E são hábeis nas relações, costumam ser conhecidos como pessoas queridas, e são mesmo, são meigas, queridas, são pessoas que ajudam demais, têm uma proatividade muito grande, né? São pessoas assim que alinhavam. Vocês já assistiram uma série que tem uns advogados? Tem um escritório de advocacia, um tanto de escritório de advocacia? Agora me passou o nome aqui dessa série. Nessa série tem um tipo 2 maravilhoso. Uma personagem lá, ela é 2 e ela é a alma do escritório. Ela faz todas as conexões do escritório. As pessoas que desgarram, ela vai lá e liga de novo. Que é a dona. A dona, ela é administradora do escritório, ela faz um jogo de entrelace, né? É a secretária. A secretária, né? É a secretária, ela é a secretária do escritório. E é lindo ver como ela faz, ela articula tudo. O 2 é aquilo ali. Um 2 bom, né? Um 2 bom é aquilo ali. Tem dificuldade de olhar para a vida dela e tudo. Inclusive, é o grande passo que ela dá e ela se preserva ali, né, naquele amor todo. E ela se dedica 100% do tempo. Então, é impressionante a maravilha da disposição daquele raio 2 lá nesse escritório. A dona. Quem não assistiu, assista. Esqueci o nome. Como era o nome da série, Adriana? Você sabe? Você lembra? Switch, acho que é Switch, né? É isso mesmo. Então, Suítes. isso. Frases comuns. No trabalho, o raio 2 geralmente é aquele colega que fala assim: como eu achei que você fosse precisar de ajuda com o relatório, eu já pedi o financeiro para passar as informações que faltavam. Então, ele sempre se antecipa. Então, se a gente tem, por exemplo, um chefe com uma secretária raio 2, é muito confortável. É muito confortável. Qual é o perigo disso? A pessoa ficar, o raio 2 vira uma muleta. Quando você tira a muleta de uma pessoa que precisa de muleta, o que acontece? Você perde a capacidade de andar. Então, um raio 2 perto de alguém muito folgado, ele fica tão importante, que cortar a pessoa da vida é um fracasso. A outra pessoa não vai saber andar sozinha quase. Então, pode nascer daí um relacionamento abusivo, não do patrão com a secretária, mas da secretária com o patrão. Do raio 2 para com o patrão. Entende? Isso é em relação à família também. Então, a fala dele é sempre doce, ele usa sempre o pronome nós, são charmosos, são fisicamente charmosos, né? Eles têm uma doçura no caminhar, no andar. A crença, a principal crença, é a adulação. Aí eu vou chamar a atenção mais adiante para uma questão da adulação. Tem gente que é raio 2 e fala: não, eu não adulo as pessoas, não. Né? Ele adula até conseguir o que ele quer. Então, nesse processo, ele fica pensando em como pode agradar os outros. Se a pessoa gosta de elogio, ele elogia. Se é com outra ação, com mimo, ele faz. Então, como ele rastreia, ele lê pessoas pelo coração, ele detecta qual é o ponto fraco daquela pessoa e ele faz o que a pessoa mais almeja. Então, eu tive uma secretária, quando eu era secretária regional de educação, eu tive uma secretária raio 2. E ela não era um raio 2 muito bonzinho, não. Mas eu não sabia. Então, para mim, era Deus no céu e ela na terra. E qual é a minha fragilidade? Segurança. Eu queria ter segurança de tudo, né? Eu sou muito controladora em matéria de segurança, tudo tem que estar muito certo, muito isso, não pode falhar, não pode tal. E notícia, né? Eu quero estar sempre bem informada de tudo. Então, ela me supria com isso. Então, imagina que eu saía de Teixeira de Freitas, ia para Salvador. Quando chegava lá, eu ligava, né? Fulana, e aí, como é que tá tudo? Olha, tá tudo bem, aconteceu isso, aconteceu isso. Olha, Paula já chegou da escola, Paula já jantou. Ela dava conta de Paula na minha casa. Pensa aí. E a gente morava em bairros diferentes.
Ela sabia com quem que Paula saía, com quem que Paula chegava, que hora que Paula jantou, se dormiu na casa da minha mãe, se dormiu em casa, se foi para a escola, se não foi. Ela sabia tudo de Paula. Aí ela sabia se. Ela ligava para Paula: Paula, você quer que eu peça comida no japonês para você? Ela sabe, entendeu? Então ela fazia aquela trança maravilhosa, me dava informação de tudo. Eu ia para Salvador, eu dormia com a cabeça no travesseiro maravilhosa. Mas ela usava tudo isso, né, para me dar uma distração, e ela desviava verbas da Diretoria Regional de Educação. Quando eu descobri o Eneagrama, né, eu fiz Eneagrama mesmo no olho desse furacão. Muitas pessoas me alertavam: cuidado com fulana, cuidado com fulana, fulana não é tão boa assim. E aí um dia eu perguntei para ela, falei: escuta, por que você é tão perseguida, hein? Por que as pessoas falam tão mal de você? Você é tão maravilhosa. E ela falou assim: na verdade, eles não falam de mim, eles não me querem, eles querem você. Olha o que ela falou comigo. Eles querem derrubar você, porque se eles me derrubarem, eles derrubam você. Então, na verdade, eles não têm que olhar para mim, eles têm que olhar para você. E isso era mentira. Não é que eles queriam me derrubar, eles não queriam que eu ficasse tão cega quando eu estava. E aí, quando eu fiz o Eneagrama, no segundo dia, a Saloni falou do raio 2, né? E aí, quando ela foi descrevendo, eu fui vendo ela na minha frente, assim. Nossa, eu chego a arrepiar, gente, do pé à cabeça, quando eu lembro disso. Eu fiquei desesperada. Falei: meu Deus, eu estou na mão dessa mulher, meu Deus, e agora? Aí eu corri atrás de Saloni, que foi a professora, e ela falou: calma, tem solução, tem jeito sim, só não pode botar ela para fora. Se você botar para fora, aí ela toca o pé no balde, o que tiver de frágil vai aparecer. Aí eu fui, dei férias para ela estava com 3 férias vencidas. O raio 2 não tira férias. Ele tem medo de ser substituído ou de perder o controle do que ele deixou mal amarrado lá. Então ele não pode ficar sem informação, né? E aí eu dei férias forçada para ela. O que ela fez? Ela viajou. Levou todas as chaves, todos os carimbos, tudo. Então, para eu passar dificuldade. Aí eu fui, mandei fazer tudo de novo. Mandei fazer, troquei o que era cadeado, mandei trocar tudo. O que era chave, chamei o chaveiro, fiz tudo de novo, mas não liguei para ela, com a orientação da Saloni, né? E aí, peguei o meu funcionário lá, que era um tipo funcionário do setor de econômico de finanças, mandei ele para Salvador com todos os processos. Meninos, se eu contar para vocês que o rombo que ela ia dar, que eu ia pagar, porque eu que assinava os processos, né? Eu assinava sem ver, gente, sem ler, de tanto que ela era incrível para mim. Eu confiava nela. Ia dar mais, na época, há 15 anos atrás, ia dar mais de 1,5 milhão de reais. Você sabe o que é 1,5 milhão de reais há 15 anos atrás? 150 mil reais. 150 milhões de reais, sei lá, 15 milhões de reais hoje, né? Uma fortuna que nem em 10 vidas eu conseguiria pagar com o meu salário. E esse dinheiro já estava na gestora e ia ser desviado. E aí ela não sabia que eu tinha mandado o funcionário para Salvador. Ela fez uma denúncia anônima para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, TCE-BA. E aí chega o TCE-BA lá na Direc, em novembro, finalizando as contas, e não encontrou uma vírgula fora do lugar. Né? Porque eu tive essa expertise de mandar o rapaz lá para a secretaria e ele atualizou e desfez contrato e anulou contrato sem licitação, com licitação fraudulenta, tudo que vocês imaginar tinha, e mais alguma coisa tinha. Então eu fui salva pelo gongo, porque Deus é muito grande na minha vida. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um raio 2 vil assim, nós temos lá no filme a mostra de um raio 2 maravilhoso, que faz com que aquele escritório fique realmente uma potência que ele é. E os membros não se defragram, né? Porque ali sai líder, entra líder e ela está lá, fazendo esse alinhavo do mesmo jeito. Então, é aquela questão que eu falo, né? Todo ego é feio, toda virtude é maravilhosa. Então, ele detecta o que a pessoa precisa e ele supre a pessoa do que ela precisa. Vamos combinar que isso é uma habilidade poderosa? É maravilhoso isso?
E o que faz a diferença de um raio 2 bom ou ruim é a índole dele, né? Então, é uma forma inconsciente de demonstrar amor e ganhar a atenção do outro. Tudo o que o raio 2 quer é ser reconhecido. Tudo. Como é que eu me saí dessa? Vocês devem estar pensando, né? Eu dei uma promoção para ela fora do cargo dela. Tirei ela desse cargo e dei uma promoção para ela. Ela voltou para a escola que ela trabalhava num posto maior do que quando ela saiu de lá. Então, ela voltou por cima. Então, aí ela voltou, né, com toda como é que fala? Com a imagem dela preservada e ainda valorizada. Você só livrou do problema. Exatamente. Né? E você não soube mais da vida dela. Nossa Senhora, todo dia tinha notícia. Mas eles não são bobos nem nada, né? Ela sabe. Eu nunca disse todas as coisas que eu queria dizer para ela para não dar munição, porque o raio 2, tudo que você diz pode ser usado contra você no tribunal. Ele é um guardador de informação. Então, se você der qualquer informação, vira uma munição na mão dele, né? Para o bem ou para o mal. Então, eu nunca me revelei para ela, nunca disse que eu descobri nada disso, nunca, de forma nenhuma. Então, é velado isso, ela está em dúvida até hoje. E dei a promoção dizendo, olha, eu exijo mais de você, você é muito esgotada aqui, que ela reclamava muito de esgotamento, né? Eu não posso fazer isso com você. Nossa, você é a melhor pessoa da minha vida, eu vou te dar um presente. E aí, ela, quando eu falei da promoção, ela se debateu. Não, é maravilhoso, mas eu não quero, porque na verdade ela não queria largar o osso, porque ela sabia que onde ela estava é que podia realizar o desvio. E eu mandei ela para uma função superior, mas que não tinha acesso ao financeiro, nenhum da escola, né? Então, era um posto de comando, mas não tinha nada a ver com o financeiro. Então, lá ela ia estar isolada nessa área, né? Então, ela ia ter que viver do salário dela. E ela, não, eu quero ajudar você, porque por você eu dou minha vida, porque você me ajudou, você foi a única pessoa que isso, que aquilo. Eu, de jeito nenhum, eu não quero. Nossa, daqui uns dias eu saio daqui, você tem que ficar bem, eu quero arrumar sua vida. Você tem que aposentar bem. Blá, 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 blá. Então, nessa conversa, houve uma dúvida muito grande do lado dela se eu descobri. Então, ela não sabe, ela só sabe que o TCE não achou nada. Mas ela não sabe se eu descobri, quando eu descobri, como eu descobri, porque ela estava fora. Eu dei férias para ela, né? E também, quando ela não voltou para lá, então ela não sabe que eu fiz outras chaves, ela não sabe de nada. E Foi qual uma foi, jogada, e uma qual jogada foi, de e qual mestre. foi a intenção dela Roubar mesmo, roubar. Não, 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 não. Quando ela ligou para o TSE. Ela sabia que tinha fragilidades, né? Então, era como se fosse assim, me colocar em maus lençóis. Jogou titica no ventilador. E talvez ficar com cargo. Não, ela não tinha capacitação para isso. Ela não tinha Entendi. ela não tinha diploma para isso, né? Ela não Tá. tinha formação para ocupar o cargo que eu ocupava, né? E Bom, então deu um branco nela, porque. Mas ela fez isso depois que você promoveu ou antes? quando ela saiu de férias, Nossa, mas aí é. ela já. Eles são muito intuitivos. Praticamente eles leem pensamento, eles sabem realmente que tem alguma coisa acontecendo. E numa Ela falou situação. assim: eu saí de lá, ela vai ver que ela não consegue, né? Que eles acham que a pessoa não consegue viver sem eles. E Porque numa eles. É do situação tipo dessa, 2. É, e numa situação dessa, a gente consegue detectar se ela é ruim ou se ela é boa, a pessoa? Então, quando os atos são ruins, a pessoa é ruim. Quando os atos são bons, a pessoa é boa. Mas nunca dá para saber, porque o ego, ele Mas funciona. aí é uma roleta russa. É igual o raio 1, gente. O raio 1, ele é um cumpridor de ordem. Se for um cumpridor de ordem para coisas boas, ele cumpre. Se for, lembra lá do general de Hitler, que levou milhares de judeus para a câmara de gás, cumprindo Sim, ordem. sim. Todo ego, assim, quando chegar no seu, que é o 9, você vai ver também que tem coisas que o 9 faz que você fala, uau! Então, a única coisa que eu falo é que quando a gente se reconhece para o bem e para o mal. Sabendo que se hoje eu não estou no ego como é
descrito, o máximo que pode chegar, eu tenho capacidade para aquilo, se eu ficar ruim. Entende como funciona? Então, meu raio, por exemplo, meu colega de raio é Hitler. Hitler era do meu raio. Então, se eu ficar muito ruim, meu coração fica frio daquele. Eu tenho capacidade de fazer todas aquelas atrocidades do Holocausto. Eu tenho aquela personalidade. Janete faz isso? Não, não faz, porque Janete tem uma história de vida diferente, papapá, papapá. Mas vai que acontece uma desgraça muito grande na minha vida, eu fique ruim. Eu tenho capacidade de ter aquele nível de maldade. Oxo também é da minha personalidade. Então, se um dia eu ficar muito boa, altruísta, desligada do ter, eu viro um oxo. Então, é mais ou menos isso. Né? Mas você já foi ruim, né? Oxe, não fui igual Hitler. Né? Mas... Agora, deixa eu aprofundar um pouquinho. Talvez você saiba dessa notícia, eu não sei. Em suas vidas passadas, em nossas vidas passadas, nós fomos os mesmos raios? Boa. Essa foi a pergunta que eu fiz a Saloni. Ela me respondeu um jeito, mas eu não surtiu como verdade para mim, eu fui buscar. Então, ela me respondeu que sim, que a gente tem um raio, a gente é um raio, nasce naquele raio e vem reencarnando naquele raio para aprimorar. Foi o que ela me respondeu, pelos estudos dela, a minha mentora lá, a Marise Atman Saloni. Mas fazendo outras pesquisas de Enneagrama, outros cursos, eu fiz outros cursos em outros lugares, eu acredito que não. Eu acredito que a gente experimente personalidades. Então, se eu experimento personalidades, eu posso sim alterar minhas personalidades. Né? Porque essa Janete que está aqui não é o meu eu superior. Eu estou nessa versão, essa é a minha versão aqui, nessa vida. Né? Eu tive outras versões. O Mário Sassi fala, né? A cada nascimento, um corpo novo, uma personalidade nova. E o eterno é sempre o eterno. Então, meu eu superior é meu eu superior. Então, o que eu acho que a gente faz frequentando várias personalidades diferentes? Buscar a unidade. Porque, na verdade, a gente tem tudo de um pouco de todo mundo. A gente tem um traço maior de uma. E como é que a gente equilibra quando a gente aumenta a fração dos outros raios em nós? Praticamente a gente se mistura. Então, eu sou um raio tal, né? Meu raio é um raio específico X, e aí eu tenho também eu circulo bem no 1, circulo bem no 2, eu vou adquirindo as expertises desses outros raios. Então, eu acho que é isso que a gente vai nascendo e vivendo. Eu acho que a gente vai frequentando outros raios. Eu acredito hoje que a gente teve outras encarnações com eneatipos diferentes. Aí vai depender também do temporal que você viveu, né? Sim. O temporal e as suas capacitações que você adquiriu. Exatamente, a gente acessa, né, a nossa personalidade na infância. Então, a gente não nasce com já raio 1, a gente não nasce raio 2, raio 3. A gente, pela vida que a gente vai vivendo, as necessidades que a gente vai vivendo, a gente vai adequando a determinados formatos. Então, a gente vai se tornando, até que a gente se torna aquilo, pronto. Aí você vai morrer dentro daquilo. Melhor ou pior. Né? Aí, em relação a essa questão adulação, tem essa observação que está aqui de roxo. Ó. Nessa dedicação toda, não é universalizada, não é para todo mundo, não. Então, ela tem os eleitos, os escolhidos, são pessoas específicas. Então, quando, por exemplo, a gente tem um raio 2 social dominante, aí pode ser um patrão, pode ser uma igreja, pode ser um grupo de pessoas, a escola, né? Tem professor que é raio 2, por exemplo, a vida dele é a escola, ele dorme, come, vive na escola, né? A família dele está lá e ele está na escola. Ele é um social dominante. Se ele é um sexual dominante, casal dominante, aí é a família. Se ele elege um filho, um marido, alguém, menino, se for filho, por exemplo, ele pode até mutilar essa criança, né? Mutilar emocionalmente, que eu falo. Faz tudo para essa criança. Eu tenho um conhecido que a avó dele é raio 2, um raio 2 família, né? Um raio 2 casal dominante. E esse rapazinho, neto, o primeiro neto
filho da filha mais velha. E esse menino, quando ele veio morar com o pai, ele já tinha 12 anos. Ele não tinha coordenação motora para mexer o Toddy no leite. Ele colocava o leite no copo, ele derramava leite na mesa, ele botava o Toddy, derramava Toddy na mesa, ele mexia, derramava o líquido na mesa, e ele falava assim, eu não tenho coordenação motora para isso, faz para mim, fulano, faz para mim, tia. Até o dia que o padre falou, não, senhor, você vai aprender a ter coordenação motora adquirida. Você vai jogar tudo no chão, vai limpar a mesa suja, do mesmo jeito, e vai aprender a ter coordenação motora para poder mexer seu Toddy, no leite do Toddy. Aí que ele começou, que a avó dele não deixava. Não, meu filho, deixa que eu faço isso, porque você não tem coordenação motora. Deixa, meu filho, que você não faz isso. Com 12 anos, pensa aí. Então, é possível, sim, que alguém ame tanto o outro, que achando que sabe o que é melhor com o outro, castra a capacidade do outro. É possível. Então, essa é uma situação que é importante as pessoas que são do raio 2, que se reconhecem como raio 2, prestar atenção de ponto de melhoria. Depois, Principalmente se for mãe, né? principalmente mãe, pai também faz muito isso. Às vezes o relacionamento fica abusivo do ponto de vista do raio 2 para com as pessoas, porque ele sufoca. E aí ele não entende por que as pessoas correm dele. Nossa, eu me dou tanto, eu faço tanto. E a ideia das pessoas é não se sentirem presas. E como ele aprisiona de tanto doar, a pessoa não quer receber a doação. Inclusive, foi esse o meu gesto lá com essa raio 2, né? A partir daí, quando eu descubro com uma pessoa raio 2, eu sinto que ela está se aproximando, que eu fui uma eleita, que eu me tornei uma eleita, porque se você não se torna eleita, não tem perigo. Se você convive com raio 2, você não é eleito dele, não tem perigo. Se ele tiver que dizer não para você na lata, ele diz. Se ele falar, não, não posso ir, não, não vou, não, eu tenho outro compromisso. Ele fala, você não é do eleito. Mas se você se tornar o eleito dele, aí eu que começo a falar, não, fulano, obrigada, não quero não, ou muito obrigada, até um cafezinho. Quer que eu pegue um cafezinho para você? Eu falo, eu quero sim. Do segundo cafezinho eu já falo que eu não quero. Você quer mais café? Não, não quero. Obrigada, estou ótima. Nossa, tá ótimo. Não, só mais um pouquinho. Não, obrigada. Que é para poder começar a mostrar que ele não tem aval meu para... Porque, naturalmente, eu gosto de pessoas que me ajudam. Naturalmente, eu gosto desse apoio. Então, eu tenho que me policiar para não ficar refém. Né? As pessoas que não são alvo, ouvem os nãos normalmente, e tem até um desprezo. Ele até despreza um pouquinho essas pessoas. Elas não correm muito perigo. A paixão, então, é o orgulho. O que é esse orgulho? O orgulho é um sentimento muito forte. Esse sentimento, como ele é cardíaco, né? Ele é emocional, do emocional, então ele infla o peito. E eles falam mesmo, nossa, você magoou meu coração, doeu meu coração. Ele fica com dor no coração mesmo. Tá? Enquanto está ocupado com as necessidades dos outros, o orgulho faz com que ele não consiga perceber as suas próprias necessidades. Então, ele tem muita dificuldade de pedir para ele, tem muita dificuldade de pedir ajuda, muita dificuldade de mostrar que é frágil, né? É muito difícil o raio 2 ser vulnerável, apresentar vulnerabilidade, porque justamente é isso que ele quer encobrir, que ele tem falhas, defeitos, né? Então, como se ele não precisasse de nada. Então, os outros é que precisam, ele não precisa de nada. Essa é a transposição do orgulho. A principal consequência negativa disso tudo é a dificuldade de reconhecer as reais necessidades. Então, é muito difícil parar um raio 2, fazer um raio 2 parar de viver para o outro. Você pode até explicar, ele pode até entender, mas daí ele tomar uma atitude, parar, ele acha que não consegue. E ele usa um argumento muito forte. Ele diz assim, mas fulano precisa de mim. E a mãe que é raio 2,
muito família, que os filhos crescem e vão embora de casa, que dá aquela síndrome do ninho vazio, ela pira mesmo. E se ela vai para o núcleo familiar do filho, ela pode atrapalhar o casamento desse filho ou dessa filha. Porque ela é insubstituível. Então, o outro não pode ocupar o lugar do filho, que é dela. E, na verdade, quando alguém casa, a pessoa quer construir uma vida própria. A mãe tem que sair, sim, um pouco de cena, né? Então, todos nós, quando temos essa dificuldade de sair de cena da vida dos filhos, ou do funcionário, ou de quem quer que seja, né? Deixar o outro viver sozinho, ter a vida dele, outros amigos, inclusive, a gente está usando nossa parcela 2. Tal afastamento de si revela pessoas centradas nos outros, que se tornam agressivas quando não atendidas. Esse é o agravante. Porque nessa agressividade, da ferida do orgulho, ele é capaz de fazer qualquer coisa para revidar. São seres altamente vingativos. Altamente vingativos. Então, tem um caso de uma secretária 2, não é a mesma que eu contei, é um outro caso. Ela foi secretária de um chefe de uma metalúrgica, de uma indústria, não sei se é metalúrgica, não, é uma indústria grande. E ela foi chefe, desde que a metalúrgica era um escritorinho. Aí o escritório foi crescendo, 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 virou uma indústria grande e ela lá. Então, ela envelheceu como pessoa. E então ela teve dificuldade com tecnologia, ela teve dificuldade, né, com essas partes aí de banco de celular e tudo. E aí foi necessário contratar pessoas dessa área, né? Ela não gostava de lidar com o computador, então tinha dificuldade de passar e-mail. Mas ela sabia de tudo da vida desse chefe. E, inclusive, a família dele, a esposa dele, né? Ela era como se fosse uma pessoa de família, da família mesmo, uma tia, uma parenta, né? De tão próxima. E ele tinha um amante que era paralelo ao casamento, um amante que era o segundo casamento, né? E ela falava, fulano, hoje é dia de aniversário de fulana, você quer que marca o restaurante que vocês gostam, quer que manda flores, quer que compre aquele perfume dela, ela sabe de tudo. E aí ela ia ajeitando a vida dele, né? E ele tinha ela, então, como um baluarte mesmo. Até que isso começou a ficar, anos depois, pesado e insustentável na empresa, porque ela não estava acompanhando o crescimento da empresa, ela não falava outra língua, ele precisava viajar com a secretária que falava outra língua, e não dava para levar duas, ela como mordoma dele e a outra como secretária, né? Ele tinha que levar só a secretária. Então ela começou a ciumar. Ela começou a ciumar, começou a emperrar a vida dessa outra secretária, começou a dificultar, armar algumas camas de gato. E aí chegou um momento em que ela precisou ser demitida, né? E aí, durante esse tempo que ela sabia dessa outra amante, ela saiu, ele viajava com essa amante, né? E chegava para ele e falava: separa as fotos, deixa só as fotos que eu estou sozinho, tira as fotos. E ela fazia isso. Mandava revelar as fotos, tirava as fotos dele, entregava. E a outra, ela não sumia, ela guardou tudo. Então, ela foi demitida num dia, no outro dia, a mulher do rapaz recebeu um dossiê sobre a vida dele, pessoal. Né? E aí causou um caos gigante, quase quebrou a empresa. Vocês terem ideia, a situação da vida dele foi tão caótica que quase refletiu na quebra da empresa. E foi isso que ela disse. Vocês não vão viver sem mim. Se eu sair daqui, vocês quebram. E aí ela quase mesmo quebrou a empresa. Relatórios de caixa 2, tudo que ele fazia, que ela tinha, né? Que ela tinha acesso a tudo, ela limpava, né? Ela era a lavanderia dele, ela botou tudo no. Desenvolve uma baixa tolerância a qualquer coisa que traduza cuidar de si mesmo. Então, por quê? Ela passou a vida toda dizendo que aquela empresa, aquele patrão era a vida dela. Como é que agora ela era descartável? Mas ela também nunca refletiu que foi ela que tornou-se indigesta, ela tornou-se abusiva, né? E ela gerou
essa necessidade de afastar dela para diminuir esse abuso. Mas eles não pensam assim, não. Eles acham que se doaram demais e que justamente por isso merecem de troca, né, esse reconhecimento. Ele não foi tão inteligente quanto você, viu? Eu acho que ele não estava preparado, né? Porque, na verdade, se eu não tivesse o Eneagrama, eu também teria metido os pés para as mãos, porque eu teria brigado com ela. Né? Eu sou muito briguenta, pode não parecer, mas eu sou Mas, uma pessoa bélica. mas Falo mesmo, você tem né? um outro lado muito forte, Tenho. que é o lado espiritual, Então, eu que está teria. sempre a seu favor. Então, como eu descobri, eu fui orientada, tudo que eu fiz foi orientado pela Salomé. Se eu tivesse que fazer eu mesma, com todos aqueles passos, eu não faria, não. Não faria um texto que eu tive que fazer. Eu não teria pensado em texto. Eu fiz sobre orientação. Por isso que é importante a gente chamar ajuda quando a gente precisa, ajuda especializada. E são completamente situações diferentes. Um era o erro da sua secretária, outro era erro do patrão. É, isso mesmo. Isso mesmo. Então, ele não tinha informações de como fazer, ele quis demiti-la apenas, né? Se ele tivesse aposentado ela, ou tivesse colocado ela num cargo de chefia para ela não precisar viajar com ele, né? Nossa, agora você vai ser a secretária-geral de mandar nas secretárias, algo que fosse pomposo. Ela certamente, né, justamente porque você é a melhor, porque você é meu braço direito e esquerdo. Então, ele não teve essa sabedoria, né? E aí ele também não sabia que ele confiava tanto nela que ele achava que realmente ela descartava tudo, tá? Nas empresas, encontramos o tipo 2 normalmente ligado à área em que haja relacionamento de pessoas, venda, RH, secretariado, áreas assistenciais são comuns, o raio 2, as defensorias, né? Onde tem assistência, geralmente, tem muito raio 2 e muito raio 6 também na assistência social. Seu alto nível de empolgação e envolvimento com pessoas cria movimento onde havia marasmo, desperta nas pessoas a vontade de se envolver. Então, eles são pessoas envolventes, eles têm uma energia tão gostosa. Nossa, meu Deus, você quer fazer uma festa de Natal, tem um raio 2 no meio, nossa, sai tudo lindo, e sai tudo maravilhoso, tudo emocionante, as músicas são as melhores, eles sempre sabem de uma receita diferente, é incrível, é maravilhoso. Mas, na sua compulsão, tornam-se manipuladores agressivos. Esse é o problema, né? Quando vai para o ego lá. Então, eles cobram cada movimento que tenha feito em direção ao outro, podendo mover as pessoas umas contra as outras. E aí, esse outro lado obscuro do 2 também, a fofoca. Ele pode realmente, com tudo que ele conhece, né, das pessoas, ele adquire informação, ele pode sim manipular uma situação e colocar pessoas em maus lençóis. Tá? Então, pensa lá na dona. A dona sabendo de tudo que ela sabe, andando como ela anda, que ela é uma sombra, né? Ela transita em tudo, desde lá daquele povo que fica lá naquela área só fazendo pesquisa, aqueles computadorzinhos, até cá naquela sala chique, ela transita em tudo. Então, com toda essa informação, se ela quiser destruir pessoas, se ela quiser enlaçar pessoas, ela faz. São manipuladoras maravilhosas. A gente tem que parar de achar que essas coisas são ruins. Manipular é ruim. É ruim se a índole for ruim. Mas, nossa, já pensou numa empresa, uma pessoa ali costurando, fazendo fulano ficar de bem com ciclano, ou então deixando fulano ir para casa mais tranquilo, porque sabe que ele está sobrecarregado, que senão ele vai pirar, ou que ele está passando isso porque a mulher está grávida, né? Então, já pensou uma pessoa alinhavando tudo isso? É maravilhoso, essa manipulação é maravilhosa. Não é porque é uma manipulação que é ruim. Tudo é bom ou é ruim de acordo com a intenção. É isso que a gente precisa observar. Tá? Pontos positivos, então, e desenvolvimento do tipo 2. Pontos positivos. Empatia, carisma, proatividade. É a pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros, né? Está sempre na execução de atividades ou em questões emocionais.
sempre um ombro amigo. Agora, não lembre-se, segredo, conte só o que puder ser cair no outro, porque uma hora ele não vai reter, não. Ponto de desenvolvimento. Por ser um pouco invasivo, às vezes é muito invasivo, tá? Por sempre achar que sabe o que os outros precisam, porque ele sempre acerta, né? O tipo 2 também tem dificuldade de pedir e aceitar a ajuda dos outros e muitas vezes fica sobrecarregado por conta disso. Então, ele precisa disso, deixar o outro andar, deixar o outro se desenvolver, estimular o autopoder do outro, né? Empoderar o outro, isso é importante, o raio 2 compreender isso, se tornar um incentivador do outro, né? E também olhar para si mesmo, dizer alguns nãos, não, não posso ir. Dois, fala não para quem ele dedica, só se for para machucar essa pessoa. Então, vamos imaginar, uma pessoa tem uma consulta para fazer e ao médico. Sempre quem releva é o raio 2, o raio 2 que dirige, o raio 2 que faz tudo, né? E aí, para vingar, ele fala, não, não vou poder ir. Então, esse não vou poder ir, não é porque ele sabe dizer não, é porque ele quer punir a pessoa com a ausência dele. Então, quando eu falo aprender a dizer não, é aprender a dizer não de verdade. Ou não posso ir com você, eu já marquei unha. Não, eu não posso ir com você, eu vou ter um aniversário de fulano de tal. Olha, eu vou ter a festinha do meu neto na escola. Não vou poder ir com você. Então, é nesse sentido, do 2, realmente priorizar a si mesmo. Para maior equilíbrio, os tipo 2, é bom que eles reconheçam que são raio 2, né? Seu padrão, como sendo uma maneira de organizar e não como realmente são. Então, eles têm que estar abertos a desenvolver essa neutralização do orgulho, neutralizar o orgulho, tá? E ele neutraliza o orgulho quando ele entra em contato com ele mesmo. Então, quando ele se torna mais humilde, quando ele aceita pedir ajuda, quando ele aceita que ele tem vulnerabilidades, que isso não vai tornar ele pior, né? Então, ele se torna disponível para receber. Tem raio 2 que não consegue receber nem elogio. Ele gosta de elogio, mas ele tem dificuldade de receber elogio. Reconhecer essa humildade, né? Esse neutralizar o orgulho, é uma ferramenta. Então, essa ferramenta vai auxiliar a reconhecer o que querem a partir de si mesmos, e não por meio da atenção do outro, ou do valor que o outro dá. Então, permitir uma integração maior com seus sentimentos, seus pensamentos e suas ações. O que domina a personalidade do tipo 2? A paixão, o orgulho. Ele é fixação em adulação. Essa adulação não é puxa-saquismo, tá? É elogio em acesso, é descobrir o que o outro precisa para ele fazer. Isso é adulação. E o mecanismo de defesa é a repressão. Então, como é que ele reprime o outro? Ele ausenta. Ele dá. Quando a pessoa está viciada, ele retira. Aí a pessoa vem, então ele, ó, pá, dá um bote. Quando o tipo 2 acessa o seu melhor, o seu estado superior, sua essência, a virtude dele é a humildade. Um raio 2, quando ele envelhece orgulhoso, ele envelhece igual uma ave de rapina. Porque isso é ruim, é porque não sei o quê, porque fulano é a filha de Beltrano, porque não sei o quê, porque eu falei, porque não sei o quê, né? Ele é assim, reclamando. Quando ele envelhece acordado, ele é aquela pessoa amável, que não deixa as pessoas ficarem com raiva da outra, que vira uma linha que une todo mundo, né? Nossa, eles se tornam muito meigos, maravilhosos. Tem sempre lá um café com biscoito, um colo maravilhoso, sempre um conselho bom para dar. Ele diz assim: calma, você consegue. Eu acredito em você, vai lá, você consegue. Ele tem uma proatividade maravilhosa. E a dica final para o crescimento pessoal do 2 é a liberdade. Percepção direta da realidade e da verdadeira doação, livre e desinteressada.
Essas duas palavras tinham que ser mágicas nos ouvidos dos dois. Dedicação livre, doação livre e desinteressada, não necessitando de reconhecimento ou criação de vínculo entre o doador e o recebedor. A noção de que a sedição aos outros não exige nenhuma forma de apego faz com que as pessoas tenham liberdade para ter sua própria vida e seus próprios caminhos sem amarras emocionais. Então, quando ele deixa o outro livre, ele consegue o que ele quer, que é que a pessoa volte para